Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário, agradecendo a Deus e a você que está aí do outro lado. Muito obrigado. É bom saber que você está aí para nos acompanhar. Todos os dias, 6 horas da manhã, tem estudo novo aqui. Nós estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Filipenses, já há mais de 100 dias estudando somente essa carta. Tem muita coisa boa para nós e tem uma playlist aí com todos os estudos no canal, você pode acompanhar depois. Mas vamos agora para mais um estudo bíblico, eu te convido a me acompanhar. Nós estamos estudando no capítulo 3, quando Paulo vem trazendo que a igreja estava sob ataque. A igreja do Senhor estava sendo atacada por falsos mestres, falsos ensinadores, aqueles que haviam infiltrados no meio da igreja para colocar a seita dos judeus, não é? Onde eles queriam introduzir agora na igreja as práticas da lei. Nós falamos aqui já, Paulo exortando, não é? Como a circuncisão como objeto essencial, como uma prática essencial para a salvação. Então, eles queriam introduzir isso, invalidando a soberana a realização, não é, da obra da cruz como suficiente e querendo acumular práticas como auxiliares para a nossa salvação. E Paulo combate isso de forma muito dura. E Paulo vem dizendo que ele não está combatendo porque ele não era circuncidado, porque ele não tinha qualidades. Ele elenca vários méritos seus, está considerando eles como nada em favor da confiança somente na cruz. A gente observa a partir do versículo 7, Paulo vai falando sobre a sublimidade do Evangelho. Paulo vai estabelecendo aqui de forma muito séria e muito fundamentada a suficiência do Evangelho. E a gente destaca alguns pontos aqui, eu quero observar, vamos ler o verso 7 e 8 do capítulo 3. Paulo diz assim, são versículos muito conhecidos pelos leitores da Bíblia. Paulo diz, mas o que para mim era lucro, considerei isto perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Meus amados irmãos, me debruçando nesses versículos para estudá-los, mas tem tanta coisa preciosa aqui para nós e que a gente precisa refletir nisso aqui, a forma com que Paulo trata a sua convicção de servir a Cristo e o abrir mão de coisas que para ele eram importantes, agora que não valem mais por causa de Cristo. Paulo destaca o valor do Evangelho. O apóstolo Paulo contrastando com a sua vida no cristianismo, no judaísmo, não é? Antes da sua experiência com Cristo, e ele vai falando agora do que ele viveu e do que ele vive em Cristo, fazendo um contraste. Ele era, e ele faz tudo aquilo, né, considerando perda. Nós já estudamos aqui, Paulo ele era um genuíno israelita, Paulo tinha um nobre conhecimento, Paulo era ortodoxo na crença, ele era escrupuloso na sua conduta. Você sabe, Paulo estava disposto a dar o sangue, não é? E a derramar o sangue dos cristãos para agradar a Deus, para obedecer à lei, a qual ele seguia firmemente. E aí você vai vendo lá em Atos, Paulo perseguindo os cristãos, arrastando, fazia o que fosse, não é? Acompanhando apedrejamento de cristãos. Então, essas coisas foram anotadas anteriormente numa coluna de crédito para Paulo. Então tudo isso, a sua religiosidade, a sua ortodoxia, a sua perseguição a cristãos em defesa de Deus, em defesa da lei, tudo isso que para ele ficava numa listinha de crédito, foram agora passadas para uma lista de débito. Tudo aquilo se constituiu para Paulo numa grande perda. E William Hendrickson, ele comentando isso, ele diz que a palavra perda que Paulo usa aqui nos versículos 7 e 8, e em nenhuma outra passagem das suas epístolas
essa palavra que só aparece aqui, nenhuma outra carta de Paulo aparece, e na verdade essa palavra só volta a aparecer lá em Atos, né? Em Atos 27, nos versículos 10, versículo 21, quando está fazendo aquela narrativa de uma viagem perigosa e também trazendo o mesmo sentido de perda, não é? Onde aquilo que era lucro se transformou em perda para salvar vidas. Você vai ler lá depois a mercadoria daquele navio que estava indo para a Itália e levava Paulo junto e alguns outros prisioneiros. Era um lucro em potencial para os seus mercadores, mas por causa daquele lucro que foi lançado ao mar, não é? Que foi lançado ao mar, que salvou os passageiros, a tripulação, aquilo que era lucro se transformou em perda. Atos 27 e 38, não é? Mas se transformou em perda para salvar alguém. Então é usado nesse mesmo contexto e no mesmo sentido que Paulo vai trazendo aqui. Então o que nós temos? Paulo colocando algo que era vantagem em algo que se transformou em perda. E a mensagem que eu quero deixar aqui para nós é que nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que às vezes nós consideramos ser lucro e que na verdade isso precisa, muitas vezes, se não bem encarado essas vantagens, elas vão ser grandes prejuízos, se não forem bem administradas. Eu estava observando e pensando algumas coisas aqui e analisando. A vantagem de ter nascido num lar cristão, de receber uma maravilhosa educação cristã, ela pode se transformar numa desvantagem se você está construindo a sua esperança de vida eterna nisso. Muitas pessoas usam o fato, não, eu nasci na igreja, não é? Não, eu sou religioso desde que nasci, eu sou da religião tal, e colocam isso como se fosse algo objeto de vaidade. Não é? Eu estou na igreja desde que nasci, você não, eu sou melhor, sei mais, conheço mais. Isso é um problema, não é? Isso é um problema. Às vezes as pessoas brincam com esses fatos, se envaidecem por aquilo que poderia ser lucro, mas precisa se tornar perda para não criar problema e não te levar ao pecado. Outra coisa que a gente pode olhar, não é? Pessoas que têm dinheiro, né? Você já deve ter visto, como a gente vê, não é? Pessoas têm muito dinheiro, ou têm um atrativo pessoal, ou têm muita cultura, têm um vigor físico. Tudo isso pode levar a pessoa a confiar nessas coisas, não é? Confia no dinheiro, confia no poder, confia na saúde, e porque eu sou, eu faço, eu posso, e tira a confiança e a dependência de Deus. Então isso que poderia ser lucro deve se transformar em perda, se isso não for bem administrado, se não for usado com sabedoria. Então esses benefícios, eles podem se reverter em obstáculos. E essa palavra usada aqui, ela pode ser propriamente aplicada aqui. Os degraus se transformarão em objetos de tropeço se forem usados de forma errada. Então, cuidado para aquilo que seria proveitoso não se tornar em objeto de tropeço. Por isso que a gente precisa manter a nossa confiança totalmente no Senhor, olhando quem nós somos, as nossas fragilidades, debilidades, e entender que nada que nós temos, nada que nós façamos, nos faz merecedor de Deus ou da salvação. Totalmente dependentes dele. Deus nos ajude a manter um coração humilde, um coração livre do orgulho, da vaidade e de uma dependência exclusiva do Senhor e ter sabedoria para transformar aquilo que poderá nos atrapalhar em perda. Coloca noutra lista, deixa para lá. Confia totalmente no Senhor. Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar, e se não se inscreveu no canal ainda por alguma razão, eu peço verifique a sua inscrição, que o YouTube está tirando algumas inscrições. Olha aí se você ainda está inscrito, se não tiver, clique em inscrever-se. E deixe o seu joinha aí, faça um comentário que você pensa sobre o que nós falamos, interaja conosco. Deus te abençoe, obrigado por me acompanhar.